Perfeito. Pronto, Cid. Então tá 16h05, eu acho que tá na hora, né? Isso. Ok. Então vamos fazer uma pequena apresentação aí para o Lázaro Padilha, que é o palestrante de hoje. O Lázaro é professor na Unicamp desde 2013, então já está lá há um bom tempo. Ele fez o bacharelado em Física na Unicamp, o doutorado também na Unicamp, mas durante o período do doutorado ele passou, não sei, aproximadamente um ano, talvez um pouco mais, na Universidade da Flórida, Central Florida, no CRION, que é um dos laboratórios das instituições muito importantes na área de óptica não linear, lasers, etc. Depois disso aí, ele ficou por 4 anos como pós-doc lá na mesma instituição, no CRION. Interessante que eu anotei isso, mas eu não tinha notado que eram 4 anos. Foi um bom tempo, né, Lázaro? Foi um bom tempo. De 2006 a 2010. Em 2010, ele fez um outro pós-doutorado, mudou da Flórida para Los Alamos e passou lá 2 anos. Bem, a área de trabalho é fenômenos ultra-rápidos, ótica não linear. Geralmente, as experiências com as quais ele se envolveu têm a ver com semicondutores, quantum dots de semicondutores. Eu acho que tanto no doutorado quanto depois do pós-doutorado, a ênfase foi em semicondutores. Bem, o Lázaro foi membro afiliado da ABC. Em 2014 ele foi indicado. Como lá ele tem um tempo de 5 anos, então ele deve ter deixado de ser membro afiliado há um ano atrás. Né? Bom, mas ele é bolsista do CNPq, de produtividade, ele tem nível 1D lá no CNPq. E eu queria falar mais sobre o currículo, mas como ele não atualizou o currículo, então eu não tenho muito mais a dizer, exceto o seguinte. Pelo que eu vejo das publicações e também pelo que eu aprendi lá em Campinas, ele tem mantido uma interação muito grande, muito forte aí com grupos dos Estados Unidos e com relação a materiais com grupos da Ásia, né? Acho que é Coreia. Né? Sim. Bom, então o Lázaro vem trabalhando com esses quantum dots de semicondutores, mas hoje ele vai falar aqui sobre partículas que são perovskitas, né? E são perovskitas que não são daquelas tradicionais que o pessoal de magnetismo trabalha muito, mas são perovskitas com césio, chumbo, etc. Né? Uhum. Bom, o Lázaro tem, lá naquele currículo que não está atualizado, ele tem 104 artigos publicados e tem um índice H39 na Web of Science. Então, em linhas gerais, é isso aí que está no currículo. Agora tem 2 filhos aí, né? Então, é esse o apresentador, o palestrante de hoje aí. Obrigado, Lázaro, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Cid, pelo convite, e eu costumo brincar, né, que depois de tanto medir a amostra, nos últimos anos resolvi fabricar a amostra, né, fabriquei 2 amostras de gente. Né, e é bem divertido ser pai, posso te garantir isso. Você sabe, né, melhor do que eu, né? Eu me divirto bastante. Bom, como o Cid falou, né, eu queria falar com vocês sobre nanopartículas de perovskita, né? Principalmente desde 2010, né, eu venho focando minha pesquisa em espectroscopia ultra-rápida de nanomateriais, né? Durante meu doutorado, eu fiz ótica não linear em nanomateriais, daí quando eu fui para o CREOL, eu foquei mais em materiais orgânicos, tá? E quando eu fui para Los Alamos, daí eu voltei, né, a focar em nanomateriais semicondutores, e desde então virou aí a menina dos meus olhos, né, o que eu mais gosto de estudar. E o que eu quero falar com vocês hoje, né, são essas nanopartículas de perovskita, que elas surgiram basicamente há 5, 6 anos atrás, e são bem interessantes tanto do ponto de vista de física quanto no ponto de vista de aplicações, tá bem? Então, eu queria começar a contar para vocês um pouquinho do nosso grupo, né, que começou lá na Unicamp em 2013. Essa aqui é algumas fotos do nosso lab, né? Ele começou lá no departamento de eletrônica quântica,
e era um laboratóriozinho bem apertado, com 30 metros quadrados, né? Para entrar um aluno tinha que sair outro. E, finalmente, em 2019, a gente mudou para um prédio que a gente batizou de Fotonicamp, é o prédio de fotônica da Unicamp, e lá o laboratório nosso hoje tem cerca de 100 metros quadrados, então tem bastante espaço e bastante coisa para fazer lá. E o nosso grupo, né, o grupo de espectroscopia ultra rápida, que a gente batizou assim, ele está interessado em estudar coisas rápidas, tá? E na natureza, um monte de coisa é rápida, né? Eu gosto de mostrar esse slide porque nem todo mundo está acostumado a trabalhar com fenômenos ultra rápidos. E eu lembro muito de uma conversa que eu tive uma vez com um paleontologista, que ele estudava o decaimento ultra rápido de população de dinossauro, que era quando diminuía por uma certa porcentagem o número de espécies num intervalo de 1 milhão de anos. Né? Então, achei interessante eles chamarem isso de ultra rápido, né? Porque o que eu chamo de ultra rápido é um pouco mais rápido. Né? O que eu vou chamar de ultra rápido aqui são fenômenos que estão aqui nessa escala entre femtosegundos e estourando ali, vai chegando em alguns nanosegundos. Tá? Então, na verdade, quando eu chamo de ultra rápido, eu estou chegando, para ser um pouco mais honesto, até aqui vai alguns picosegundos, centenas de picosegundos, mas até nanosegundos eu aceito, vai. E dentro dessa faixa de tempo, a gente tem um monte de física interessante, tá? Tem a transferência de energia, transferência de carga, a gente tem a terminalização de elétrons, quando você cita para um nível mais alto de energia, até ele cair para o fundo da banda, a gente tem interações elétron-fônon, e, assim, inúmeros fenômenos interessantes que dá para estudar, né? Eu quero chamar a atenção de vocês nesse fenômeno que eu vou chamar de recombinação Auger, cujo nome é emprestado lá do pessoal de partículas, né, de física de altas energias. E a gente vai discutir um pouquinho aqui o que isso tem tem isso a ver com o que a gente quer discutir. Os materiais que a gente gosta de estudar, né, como eu falei, são os nanomateriais. Acho que esse slide que eu roubei de algum lugar da internet, que eu nem lembro de onde, mas é de uma aula de mecânica quântica, introdução à mecânica quântica, para aquele aluno que não tem muita familiaridade com nanomateriais semicondutores, ele pode simplesmente olhar o problema de uma partícula, né, dentro de uma caixa, em uma dimensão. O cara que faz esse problema, resolve lá esses problemas, o cara que, né, já fez qualquer curso de introdução à física moderna sabe esse problema, chega que a solução da partícula numa caixa são equações do tipo A seno de kx mais B cosseno de kx, onde A e B, né, são dados pelas condições de contorno, e o K tem que obedecer de modo que a função seja zero, caso o potencial seja infinito aqui fora da caixa, então ela tem que ser zero, tanto em x igual a zero quanto x igual a L, né, da condição de que a função de onda tem que ser zero, né, em x igual a zero, logo me dá, então, que o B tem que valer zero, e a condição de que a função tem que ser zero em x igual a L, dá que KL tem que ser igual a um múltiplo inteiro de π. Né? Com isso, você tem, então, a quantização dos valores K. Então, você tem uma quantização de E. Né? Tem uma quantização da energia. Então, se você olha esse probleminha simples aqui de física moderna, de quântica, você pode agora, ao invés de solucionar esse problema com uma partícula numa caixa em uma dimensão, você pode resolver esse problema, por exemplo, numa partícula numa caixa tridimensional esférica. E se você faz, você chega que a energia devida a esse confinamento, né, numa aproximação bastante porca, numa aproximação de ordem 1, digamos aqui, uma aproximação bastante simples, né, considerando semicondutores como duas bandas parabólicas tranquilinhas, o modelo mais simples de todos, você chega que a energia devido ao confinamento vai com 1 sobre R ao quadrado, onde R é o tamanho do potencial. Tá? Então, você pode dizer que a energia do band gap
do nanomaterial é a energia do bandgap do bulk, mais esse termo de confinamento aqui, que vai com 1 sobre R ao quadrado. E daí, além disso, se você pega outros níveis de energia, você tem uma correção aqui, então você acaba tendo níveis de energia discretos, como esses aqui. Então, você sai de um nível de energia que vai contínuo para o bulk, para um sistema que é discreto para os quantum dots, tá joia? E como você consegue mudar os níveis de energia aqui com 1 sobre R, você consegue pegar, por exemplo, o seleneto de chumbo, que tem bandgap de 0,27 eletronvolts, e fazer com que ele fique com bandgap maior do que 2 eletronvolts. Por quê? Porque você consegue fazer esse raio ficar tão pequeno, de modo que esse termo aqui vire o termo dominante. Tá? Então, você consegue varrer toda essa faixa espectral, simplesmente fazendo o quantum dot ficar menor. Se você busca na internet fotos de quantum dots com tamanho variado, você encontra, por exemplo, várias fotozinhas bonitinhas desse tipo aqui, com CDSE, onde tem CDSE pequenininho, emitindo no azul, e CDSE não tão pequenininho, emitindo no laranja. Então, você consegue cobrir toda a faixa espectral aqui do visível, simplesmente mudando o raio, porque você está mudando esse termo aqui. Tá? Pouco antes de eu vir para a Unicamp, a gente trabalhou num projeto no qual a gente olhou, através de STS, né, que é Scanning Tunneling Spectroscopy, né, que é bem parecido com STM, que as pessoas são mais acostumadas, né, que o STM você vem com a ponta do microscópio e fica varrendo, né, fazendo varredura, né, da amostra, e daí você acha onde tem amostra, onde não tem, por exemplo, para ver os nanomateriais. O STS, o que ele faz? Você vai varrendo, na hora que você percebe que tem um nanomaterial, você muda o bias, você muda a tensão, de modo que você consegue injetar elétron onde tem um estado vazio, ou você retira um elétron quando você tem um estado povoado. Então, se você olha para a corrente, você consegue perceber se a corrente foi de retirada de elétrons ou de colocar elétrons. E com isso você consegue achar os níveis de energia. Então, a gente fez isso para nanocristais de sulfeto de chumbo, que são esses daqui, ó, tá? E a gente fez para vários tamanhos. E olha que legalzinho, a gente consegue ver o bandgap aqui, ó, o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução, e os estados intrabanda aqui, tá vendo? A gente consegue ver que eles vão abrindo conforme você faz a partícula menor. Tá? Exatamente como previsto aqui pelo modelinho. Então, apesar de ser um modelinho bastante, vou dizer porco, né? Bastante simples, para não dizer porco, vai. Um modelinho bastante simples. Ele prevê o que a gente acaba vendo experimentalmente. Tá joia? E quando a gente faz esses caras pequenos, eles são tão pequenos que se eu olho para um fio de cabelo, né? Eu gosto de colocar essa foto do cabelo aqui, porque se eu dou um zoom no cabelo, né? Ele não é tão bonito quando se eu olho em zoom, né? Ele parece esse negócio aqui, tá? Parece ter uma cobra, né? Com escamas, né? Agora, se eu olho dessa ponta até aqui do cabelo, ele tem cerca aí de 60, 70 microns, tá joia? O cabelo humano, né, em média, vai entre 50 e 70. Então, se eu pego um nanomaterial, multiplico o tamanho dele por 10.000, e compara mais ou menos assim com um fio de cabelo. Tá? Então, só para você ter uma ideia de quão pequeno ele tem que ser para esse confinamento começar a ter efeito no que a gente tem interesse de estudar. Tá joia? Então, com o controle do tamanho, você consegue controlar o espectro de emissão, né? Se você controla muito bem o tamanho, você consegue ter espectros bastante finos, né? Com menos do que 30, 35 nanômetros de largura de banda, o que é muito mais fino do que orgânico, por exemplo, né? Você consegue ter alta eficiência de emissão, maior do que 80%, e o mais interessante, no meu conceito, está aqui, que é você consegue controlar a dinâmica excitônica. Então, você consegue controlar como que os extons se comportam uma vez criado. Tá? E
Isso, então, resulta em fenômenos físicos interessantes e, de novo, novas possibilidades para aplicações tecnológicas. Uma coisa que é muito interessante de olhar é que se você pega, né, um semicondutor bulk, vou desenhar aqui por uma bolona bem grande e vermelha, você cria um exciton, e você cria o segundo exciton, você tem dois excitons. Não necessariamente um bi-exciton, porque você tem um exciton gerado aqui, eles podem interagir ou não, tá? Agora, quando você cria isso dentro de um nanomaterial, geralmente o que acontece? Eles são obrigados a se encontrar. Então a interação entre eles acaba ficando bastante forte. E isso gera efeitos bastante interessantes. Tá joia? E se você voltar um pouquinho, ou bastante, um pouquinho para mim, mas para os alunos novos é bastante, no tempo, se você for lá em 1980, né, no comecinho da década de 80, esse assunto de nanomateriais semicondutores estava começando a surgir, né? E naquela época eles chamavam de microesferas, eles chamavam de todos os nomes possíveis e imaginários, menos quantum dots ou nanomateriais, tá? E eles chamavam de microcristalitos. Então tinham vários nomes que eles davam para quê? Para aqueles pedacinhos de semicondutores, principalmente dispersos em vidro, tá? Em matrizes vítreas. Tá joia? Foi apenas ali, no começo da década de 90, que começou, então, um controle mais rigoroso do formato, do tamanho desses nanomateriais, quando o grupo do Bowend, no MIT, foi capaz de fazer a primeira síntese de nanomateriais através de rotina química e de nanomateriais dispersos em solução orgânica. Tá? Então, você tinha aqui agora, ao invés de uma matriz vítrea dopada com esses nanomateriais, você tinha agora uma solução. Você tinha o que a gente chamou de nanomateriais coloidais. Tá? Com esses, você tinha um controle maior do tamanho, um controle melhor da morfologia desses caras. Tá? E daí começou, por exemplo, os estudos, né, começou a ver física muito interessante nesses caras, como, por exemplo, os dark excitons em pontos quânticos de CDSE, né, que viu-se que o estado fundamental do exciton, na verdade, era um estado escuro, né, um estado que não podia emitir. Tá? Por isso que quando você abaixava a temperatura, o tempo de vida de emissão desse cara subia bastante, porque você estava emitindo de um estado proibido. Tá? Já no final da década de 90, o avanço já começou a ficar bem mais interessante, né? Principalmente com a síntese de nanomateriais do tipo núcleo casca. Por quê? Porque esse cara aqui, né, o nanomaterial em vidro, praticamente não emitia. Tinha um coeficiente de emissão bastante, um quantum yield de emissão bastante reduzido. Quando você começou a fazer os coloidais, eles melhoraram, né? Porque eles começaram a pôr na superfície o que a gente chama de passivadores, né? Orgânicos. Mas ainda não era tão bom. Até que, no final da década de 90, o pessoal começou a fazer uma casca em cima dos nanomateriais de sulfeto de zinco que produzia um efeito de passivação melhor da superfície e evitava, então, perda de energia por armadilhamento em estado de armadilha. Então, você acabava tendo um efeito de emissão bastante mais importante aqui do que nesses caras. Tá? E começou também, né, os primeiros estudos percebendo que a dinâmica de multi-exciton era dominada por um efeito que a gente chamou de efeito Auger. Tá? Foi chamado assim na época. Então, para vocês entenderem um pouquinho, então, o que acontece é que você está tratando um sistema que tem aí alguma coisa entre 100 e 1000 átomos. Tá? Então, a superfície começa a ficar bastante importante. Como a superfície fica bastante importante, se você tem a falta de um átomo de
de cádmio, ou um defeito da falta de um átomo de selênio, por exemplo, você causa armadilhas, estados de armadilha que acabam prejudicando a emissão de luz. Tá? Nos core-only, né, que são só os nanomateriais, você tinha emissão bastante pobre, né, da ordem aí de 1% ou menos. Como eu falei, se você colocava só essa capa de ligante orgânico, você chegava aí a uns 10% de eficiência. Agora, em sistemas núcleo-casca, você passa aí de 50%. Hoje, por exemplo, em estruturas um pouco mais robustas, por exemplo, com esse que a gente chama de poço quântico esférico, a gente chega aí, consegue chegar a praticamente 100% de quantum yield de fotoluminescência, né? Então, veja vocês que teve que passar um tempão até conseguir a eficiência quântica aí da ordem aí de 50% ou mais. Outra coisa bastante interessante que acontece nesses nanomateriais é as interações colombianas. Tá? Se você gera 2 excitons, ao invés de você decair esses 2 excitons emitindo luz, o que acontece é que você tem uma troca de energia entre eles, que vou chamar de efeito Auger, que é o quê? O elétron decai para o estado, um exton é colapsado, de modo que a energia desse exton é transferida para um outro elétron, ou até mesmo para o buraco, jogando ele para um nível de energia mais alto, ele cai de volta aqui, e no final das contas, você tinha 2 excitons, mas você emite só um fóton. Tá? Então, isso para aplicações em tecnologias que envolvem luz, né, por exemplo, lasers ou LEDs, ela acaba sendo bastante ruim, porque você perde a luz que poderia ser emitida. Tá joia? E, tipicamente, esse efeito que a gente chama de efeito recombinação Auger, ele dura da ordem de 10 a 100 picosegundos para nanomateriais. Tá? E como que a gente observa isso? Observa, basicamente, no experimento de absorção transiente, no qual a gente vai aumentando a potência de bombeio, né? E a gente vai observando que quando você tem uma potência de bombeio bastante baixa, da ordem de 0,1 exton por dot, em média, você tem uma dinâmica que é um platô aqui, tá vendo? Ela não decai. Você começa a aumentar essa proporção de excitons, você começa a ver crescendo uma base no inicial aqui bastante rápida. Esse tempo rápido aqui, então, enquanto o lento é o decaimento do exciton, o rápido é do biexciton. Tá? Isso daqui é efeito Auger. Tá? E estudos mostram que, né, isso aí foi tema de bastante trabalho, principalmente na década de 2000, né, no final da década de 2000, principalmente, foi vendo que esse processo de recombinação Auger é basicamente um efeito de volume. Então, se você pega o tempo de vida de Auger, em função do volume do nanocristal, você tem tudo dependendo do mesmo volume, da mesma dependência com o volume, independente, por exemplo, se é um seleneto de cádmio ou um seleneto de chumbo. Tá? Se for sulfeto de chumbo, cai no mesmo lugar. Então, muitos desses nanomateriais cai tudo aqui na mesma posição. Tá? Então, a dependência é básica. O que determina quão rápido essa interação é basicamente o volume. Não tem muita dependência com o que compõe esse nanomaterial. Tá? Bem, então, duas coisas importantes que a gente discutiu até agora. Efeito Auger, né, interações colombianas, e como aumentar a eficiência de emissão desses caras. Tá joia? Nesse contexto, pessoal, surgiu o nanomateriais de perovskita. Antes de continuar, eu só quero fazer um adendo de você mostrar aqui, ó, essa linha reta que mostra quão rápido é o Auger em função do volume, você vê que é praticamente 1 para 1, né? Tipo, se eu tenho 10 nanômetros cúbicos, eu tenho basicamente 10 picosegundos. Se eu tenho 100 nanômetros cúbicos, eu tenho 100 picosegundos. Tá? Então, é uma relação aí de 1 picosegundo por nanômetro cúbico. Joia? E os nanomateriais de perovskita surgiram como algo muito interessante lá atrás, em 2015, não tão lá atrás assim,
né? Por quê? Porque numa síntese bastante simples de um nanomaterial sem qualquer tipo de corchel, ele já mostrava mais de 60% de emissão. Tá? E veja que bonitinho, quão eficientes eles são para emitir, né? Isso aqui é do paper original, né, do grupo do Kovalenko, lá de Zurique, né, em 2015, que mostra, né, os nanomateriais perovskitas emitindo pra caramba. E mais interessante que isso, ao invés de eles formarem nanosferas, devido à estrutura cristalina deles, quando eles crescem como nanocubos. Então, são cubinhos. E é interessante que eles não são tão cubinhos assim, eles são mais cubões, digamos assim, porque o tamanho deles é da ordem de... são da ordem de 12, 10 nanômetros, né, a aresta. O que dá um volume da ordem de 1000 nanômetros cúbicos. Se você compara com aquele resultado lá do CDSE, você estaria pensando num OG da ordem de 1000 picosegundos, ou 1 nanosegundo, que seria bastante interessante em aplicações que emitem luz, né? Porque um tempo de OG mais longo permite que você tenha os 2 extons por mais tempo, aumentando, assim, a chance deles emitirem, tá? E outra coisa interessante é que o que faz com que ele tenha 60% de eficiência quântica, mesmo sem ter corchel? É o fato de que, do jeito que a banda é alinhada, os estados de defeito, que são aqueles que armadilham o elétron ou o buraco, diminuindo a fotoluminescência, enquanto em CDSE está no meio do band gap, então você tem o elétron, ele cai para cá, você tem o buraco, ele cai para cá. Nas perovskitas, esses estados estão no meio da banda, de modo que se eu tenho um elétron aqui, ele não vai subir para lá, tá? Então, ele vai decair daqui mesmo. Então, a chance de eu perder para um estado de armadilha é bem menor. Então, alguém olhou e falou, poxa vida, esses caras são ótimos para aplicações de dispositivos emissores de luz. E se eu olho trabalhos em CDSE, eu vejo o quê? Eu vejo que quando você consegue transformar o decaimento OG, que é rápido, num algo mais lento, através de corchel, né, que isso daqui eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas se você consegue delocalizar a função de onda do elétron, uma antena do buraco aqui no núcleo, tá, através de estrutura que a gente chama de tipo 2, eu fico feliz em discutir mais em detalhes, se vocês tiverem interesse depois, mas não quero entrar em tanto detalhe agora. A gente faz o quê? A gente faz com que elétrons e buracos se vejam menos, e você vê que o efeito OG diminui. E quando o efeito OG diminui, olha que legal. Olha que legal. A eficiência de LEDs feitos com esse cara vai de, por exemplo, 0,8% até quase 2%. E se eu sou capaz de eliminar o desbalanço da injeção de excitons nesse cara, eu vejo que eu chego até quase 10%. Tá? Tá joia? Então, veja que interessante. Veja que interessante. Se eu tenho um efeito OG lento, eu tenho um LED muito emissor. Daí você pensa, bom, perovskita tem um alto coeficiente de emissão, né? E tem efeito OG bastante lento. Opa, vai ser ótimo. Daí você vai e faz um LED com perovskita e olha, o melhor que você consegue é 0,3%. Assim, horrível. Tá? Então, começa a questão. Por que é ruim assim? Isso, ainda bem que era ruim assim, porque daí a gente teve bastante coisa para estudar. Bom, a primeira coisa que a gente percebeu lá em 2016 foi que quando a gente pegava uma perovskita de iodo, né, césio, chumbo e iodo, e uma perovskita de césio, chumbo e bromo, ambas com basicamente o mesmo tamanho, e media o efeito OG, uma tinha 100 picosegundos, a outra tinha 35 picosegundos. Ou seja,
um fator de 3 de diferença. Mas por que era tão diferente assim? Né? A gente pegou e resolveu estudar, então, vários tamanhos. Mas uma coisa que chamou mais atenção não era só que era diferente de um material para outro, é quão rápido que eles eram. Porque se você olha aqui o tamanho, eu estou falando de nanomateriais de 10 nanômetros, ou seja, 1000 nanômetros cúbicos. O tempo é bastante rápido. Então, além de ser diferente, materiais diferentes, eles são muito rápidos. Tá? Então, a gente resolveu estudar nanomateriais com volumes distintos. E a gente sintetizou vários nanomateriais de iodo e vários nanomateriais de bromo, e começamos, então, a medir o tempo de vida de Auger. E a gente verificou que eles ainda escalam com volume. Só que, interessantemente, a de bromo quebra aqui essa dependência com volume de repente. A de iodo vai embora e parece quebrar aqui em cima. Tá? Mas, mais do que isso, a gente compara com o CDSE, a gente vê que está aqui embaixo, ó. Você vê que, para o mesmo volume, o CDSE tem da ordem de 10 vezes mais lento o efeito Auger do que a perovskita. Então, a perovskita tem alguma propriedade nela que faz com que o efeito Auger fique mais forte. E interessante, se eu, ao invés de eu comparar com o volume, eu vou comparar com a seção de choque de absorção. Porque é sabido que a seção de choque de absorção é proporcional ao volume. Tá? E essa constante de proporcionalidade depende de quão forte é a absorção de luz por esse material. Então, a gente converte o volume do CDSE em seção de choque e a gente converte o volume da perovskita em seção de choque e compara. Antes disso, estava esquecendo, a gente fez isso daqui em 2016 e ano passado foi publicado um outro trabalho na Angevin que mostra o mesmo resultado, tá vendo? De bromo um pouquinho mais rápido que a de iodo, e eles cerca de 10 vezes mais rápido do que o de CDSE. Né? Então, foi aí um trabalho que, 4 anos depois, comprovou que a gente estava certo. Tá joia? Bom, de qualquer forma, se a gente compara em termos de seção de choque, a gente vê que eles são muito parecidos. O de CDSE ainda é um pouquinho mais lento, mas, percebe, não é mais um fator de 10. Se for, não chega nem um fator de 2. Né? Então, o que fez a gente concluir aí? O que a gente concluiu nesse momento é que, apesar do perovskita ser desse tamanhão aqui, é como se tivesse um volume efetivamente menor aonde os exons estavam confinados. É como se naturalmente ele se formasse um núcleo casca, um corchão meio que natural. Então, ao invés de você ter eles confinados na estrutura inteira, é como se ele tivesse confinado aqui num espaço delimitadamente menor. Então, ele faz com que aumente a interação coulombiana, né? Porque a interação coulombiana vai 1 sobre R, né? Se você pensa, daí 3 partículas interagindo, 1 sobre R ao cubo, tá? Então, se você tem um volume efetivo menor, você tem uma seção de choque menor e você tem também uma interação coulombiana mais forte. Então, a gente olha de novo aquele trabalho que a gente fez lá em 2016 com o LED, que não funcionou, ou funcionou de forma bastante pobre, né? E a gente observa, né, que enquanto em solução você tem essa dinâmica, que você tem o bi-exton aqui e você tem o single-exton aqui, no filme, porque você tem uma injeção desproporcional aqui de elétrons e buracos, simplesmente pela forma como a injeção é feita, você acaba tendo um efeito de multi-extons que mata praticamente a sua emissão. Tá vendo? Se você integrar sobre essa curva aqui em verde, eu tenho uma eficiência, a quantidade de luz que sai é muito menor do que se eu integrar sobre essa curva laranja. Tá? Então, esse é um dos problemas que precisavam ser resolvidos por esses nanomateriais. Muito bem, mas nem tudo na vida é bom e nem tudo na vida é ruim. Depende de como você olha. Né? Porque a interação coulombiana causa esse efeito rápido, que é ruim, prejudicial para a LED,
mas ela causa outro efeito. O qual? Você gera um exton, e quando você gera o segundo exton, esse segundo exton, tipicamente, ele emite numa energia um pouco mais baixa, devido à energia de ligação do biexton. Tá? Você tem essa energia de ligação do biexton, vou chamar de delta XX aqui, que faz com que o exton ocupe um estado de energia um pouquinho menor do que o do exton. Como que a gente vê isso experimentalmente? Eu excito um nanomaterial com uma excitação bastante baixa, evitando que eu tenha mais do que um exton por dot, lembrando que a população desses nanomateriais segue uma estatística de Poisson, né, porque eu não posso absorver 0.0 exton, desculpa, 0.0 fóton num quantum dot. Eu vou absorver 1 ou 0. Mas, em média, no meu ensemble, eu tenho 0,07 exton por dot. Quando eu tenho isso, a chance de um quantum dot absorver mais do que um exton, mais do que um fóton, perdão, é quase nula. Tá? Então, eu posso considerar que todo mundo que está absorvendo está com apenas um exton. E quando eu olho, eu vejo que essa dinâmica é basicamente uma gaussiana e decai. Agora, quando eu aumento a excitação, criando mais do que um exton em média, eu tenho essa bandazinha que surge aqui e morre rapidamente. Tá? Eu basicamente não vejo. Isso aqui é basicamente uma convolução com a resposta do meu sistema, porque é muito rápido. Tá? Se eu pego e olho como que sobe essa partinha aqui, esse ponto aqui, com função do bombeio, você vê que ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? E se eu subtraio essa curva roxa da curva preta, eu vejo que tem uma outra gaussiana aqui. Essa outra gaussiana é a emissão do biexton. Tá? Se eu olho como é que ele cresce exatamente como uma população de biexton. Tá? Então, se eu pego esse pico e vejo a diferença, eu vou falar para vocês que esse delta XX é a diferença de energia de emissão do exton único e do biexton. Tá? Então, se eu faço isso para diferentes tamanhos de perovskita, eu vejo que, olha que interessante, enquanto em CDSE ele chega ali para cima de 30 MV, quase 40 MV, para perovskita, ele chega ali a quase 100 MV. Então, um fator aí de 3, 2, maior do que é para a CDSE. Isso corrobora com aquela ideia de um efeito Auger mais rápido. Por quê? Porque ambos são assistidos por interações colombianas. Tá? E uma coisa muito interessante desse resultado é que por causa disso, né, como eu tenho esse deslocamento para o vermelho da emissão do biexton bastante intensa, né, se você fez um curso de laser com o CID, ou com qualquer outro professor aí, você aprendeu que você tem inversão de população quando a população no estado 2 é maior do que o sigma de absorção dividido pelo sigma de emissão estimulada vezes a população no estado 1. Né? Daí você tem que seu DI/DZ é positivo. Então, você tem ganho ótimo. Agora, se a minha emissão do biexton está mais para o vermelho, o que, que acontece? Ela vai encontrar uma absorção menor. Tá? Então, você reduz esse cara aqui. Então, você é capaz de ter ganho óptico com menores limiares. Tá? Tanto é que, se você faz umas continhas aqui, se essa razão é 1, o seu limiar para ter ganho óptico é quando o número médio de exton por quantum dot é da ordem de 1.15. Então, você precisa de 1.15 exton por dot, em média, para que você tenha ganho óptico. Agora, se essa razão vai diminuindo, você pode diminuir esse número médio até perto de 0,5 exton por dot. Tá? Porque você favorece a emissão estimulada a detrimento da absorção. Tá joia? Bom, como a gente tem uma energia de ligação bastante grande, a gente foi explorar isso daí. Para a gente explorar isso daí, o que, que a gente fez? A gente montou um sisteminha para medir a amplificação da emissão espontânea. Tá? Basicamente, a gente filtra o nosso feixe de modo que ele excite a amostra numa linha. Tá?
de modo que se criar emissão espontânea, ou ASE, né, amplificação da emissão espontânea, ela segue numa linha, eu ponho o detector aqui, né, na frente dessa linha aqui, e eu posso detectar. Conforme eu vou aumentando a potência de excitação, o ASE surge. Você vê claramente um crescimento superlinear de uma banda bastante estreita aqui, que é a banda de amplificação. Tá joia? Então, a gente vai e faz esse experimento. A gente escolheu, nesse caso, excitar por absorção de 2 fótons, que era para ter uma excitação um pouco mais homogênea. Quando a gente faz isso, a gente observa que quantum dot pequenininho, você tem um threshold mais alto, quantum dot grande, aumentando aqui esse número aqui indica 75, 95, esse número indica a temperatura na qual ele foi fabricado, quanto maior a temperatura. A gente olhar aqui, o threshold, ele segue uma tendência, quanto maior a temperatura, maior o quantum dot, menor o threshold. Só que isso acontece porque a absorção também é maior, né? Quanto maior a partícula, maior o coeficiente de absorção. Se eu corrijo por isso daí, e calculo, então, quanto que é o N médio que eu preciso para ter ganho, eu percebo essa mudança. É uma mudança muito interessante, porque se eu olho, as duas menores, o threshold acontece para um N médio menor do que 1. Tá? Isso é muito interessante, porque eu tenho agora um N médio, o número médio de Exton por quantum dot é menor do que 1, e eu já estou tendo ganho ótimo. Tá? Se eu olho o threshold, eu vejo que ele segue alguma coisa assim. Se eu olho a energia de ligação do bi-Exton nesses caras, eu vejo que eles estão seguindo uma tendência assim. Você percebe claramente uma tendência invertida. Quanto maior a energia de ligação, né, menor o threshold. Indicando, então, que esse efeito de tirar de perto da absorção a emissão do bi-Exton favorece demais aí a diminuir o limiar de ganho, ou de ASE, desses nanomateriais. Tá joia? Então, essa é uma especificidade muito interessante das perovskitas, mas não é a única. Tá? É muito interessante se você lembra da absorção de nanomateriais e você pensa o quê? Tipicamente, nanomateriais, quando você congela, traz ele para a temperatura criogênicas, eles diminuem o tamanho, né? E simplesmente por causa da expansão de dilatação térmica, eles ficam efetivamente menores, isso aumenta o band gap. Então, o band gap aumenta para temperaturas mais baixas. Mas a gente mediu isso para o CDSE, ou para as perovskitas, e a gente viu o contrário. Você abaixa a temperatura, o band gap diminui. Tá? A gente viu, então, isso. Tipicamente, para quantum dots, né, de CDSE, PBS, essas coisas, o band gap você pode ajustar muito bem com um E0, que seria a energia, a temperatura zero, né, digamos assim, mais um A, que é um coeficiente, vezes a temperatura, de modo que ele cresce com a temperatura. Né? Desculpa, ele diminui com a temperatura, né? Menor quanto maior a temperatura. Mas para a perovskita isso era o contrário. Então, para tentar descrever isso daqui, a gente partiu olhar para uma renormalização do band gap através de interações elétron-fônon. Tá? E eu vou confessar que a gente não foi o primeiro a ver isso, mas o primeiro trabalho que viu isso propôs que um modelinho simples, com 2 osciladores, ou seja, considerando apenas um B1 e um B2, aqui 2 modos de oscilação, era suficiente. Mas o que a gente viu é que o trabalho anterior tinha tão pouco dado que não dava para dizer nada. Porque quando a gente tirou esse tantão de dados, a gente viu que tinha algumas oscilações aqui abaixo da temperatura. Né? Dá para ver claramente aqui. Então, a gente percebeu o quê? Que a gente precisa de pelo menos 3 osciladores. Tá? Então, a gente pensou, né, os 3 modos de oscilação aqui que são importantes, né, seria ele respirar, ele torcer e ele fazer bending, né? E quando a gente olha
nanoplaca, isso aqui é nanocubo, tá? Quando a gente olha para a nanoplaca, a gente vê que um simples modelo com 2 osciladores já ajusta muito bem. Você não precisa disso aqui, você não tem essas oscilações, tá? Por quê? Porque a nanoplaca, ela é como se fosse um nanolivro, né? Ela tem uma das dimensões muito pequenas, mas as outras duas são relativamente grandes. Tá? Então, essa dimensão muito pequena, você está limitado o que você consegue fazer, então você não tem, você reduz aí os números de, os modos de vibração possíveis, né? Tanto é que se você olha aqui nessa figura de falsa cor, você vê que na nanoplaca você vai mudando o seu band gap linearmente, basicamente, com a temperatura, né? Enquanto os nanocristais, ele dá uma osciladinha aqui, tá? Então, isso é um resultado bastante interessante, que é uma coisa única das perovskitas, até onde eu sei, tá? Mas ainda não é suficiente. Perovskita nossa é diferente, né? E sobre a fotoluminescência? Se você olha a temperatura ambiente, os nanomateriais de seleneto de cádmio, eles têm tempo de vida da ordem aí de 10 a 100 nanosegundos. Se você olha as perovskitas, na ordem de 1 a 50. Ah, tá. Pode me dizer, ótimo, são iguais. Eu concordo, eles são muito parecidos. Mas daí, se você vai mais para baixo a temperatura, o seleneto de cádmio sobe a microsegundos, por causa do estado proibido, né? Lembra? Ele emite de um dark state. E a perovskita, pelo seu lado, ela começa a ficar mais rápida. Então, ao contrário do que acontece com a CDSE, a perovskita fica mais rápida, menor do que 1 nanosegundo. Tá? Você olha aqui, por exemplo, para a perovskita de bromo, em 2 nanosegundos já morreu tudo. Tá? A de bromo-cloro, em 1 nanosegundo já morreu tudo. Tá? Então, você acaba tendo tempos de vida muito mais rápidos. Tá? E mais do que isso, se você faz espectroscopia de partícula única, você observa aí que você chega a ter uma estrutura fina com 3 picos de emissão. Bom, 3 picos de emissão sugere alguma coisa. Sugere emissão por tripleto. E de fato, num trabalho publicado na Nature pelo Sasha Efros em 2018 ou 2019, não me recordo, eles viram que a emissão, né, estudando partícula única, eles viram que você tinha 1, 2 ou até 3 picos de emissão, tá? E o cálculo liderado pelo Sasha mostrou que o quê? Que você tinha uma inversão entre o estado praticamente passivo, né, que seria o dark state, que é típico do CDSE, ele subia para um nível de energia e descia um tripleto que era oticamente ativo. Então, você teria emissão de 1, 2 ou 3. Tá? E isso é um resultado bastante interessante, porque explica, né, esses 3 picos, explica porque ele fica mais rápido e também diferencia do CDSE. Mas para olhar isso daqui de uma forma um pouquinho mais precisa, a gente não queria olhar isso daí usando espectroscopia de quantum dot único, né? Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu usar um jeito que a gente consegue olhar para o que um quantum dot está fazendo no meio do ensemble. Porque no ensemble, a gente tem quantum dots grandões, pequenininhos, medianos, você tem bem redondinho, um que não é tão redondinho assim. Você tem diversas inhomogeneidades, tá? De modo que essa banda de emissão aqui, na verdade, é uma combinação de várias bandinhas. Isso daqui, ela é gorda assim, devido a quê? Devido ao alargamento inhomogêneo, tá? Então, você tem diversos tamanhinhos ou formatinhos um pouquinho distintos que emitem em regiões um pouquinho distintas, causando esse alargamento inhomogêneo. E note vocês, deixa eu voltar aqui, está falando do split aqui dos estados da ordem de menos do que 1 ou 2 MV. Aqui, se você olhar, essa largura é da ordem de 40 MV. Então, eu nunca vou ver isso daqui num ensemble, porque eu estou
prejudicado aqui pelo meu alargamento inhomogêneo, tá? Então, a gente resolveu usar ótica não linear para ver isso daí, através de uma espectroscopia multidimensional coerente, né? Uma geração de um four-wave mixing e estudar esse four-wave mixing para ver a interação, né, de uma partícula única, basicamente. Então, como que a gente faz isso? A gente usa 3 pulsos, tá? Então, a gente vem com um pulso A, um pulso B um pouquinho atrasado do A, e um pulso C um pouquinho atrasado do B, e um pulso D. Só que o pulso D a gente arranca fora e joga como referência no espectrômetro para fazer uma detecção heterógena, tá? De modo que esses 3 pulsos acertam a amostra numa geometria que a gente vai chamar de box geometry, que é um em cada ponta de um quadrado, de modo que o four-wave mixing, uma das componentes, vai surgir aqui, aonde estaria essa componente do quarto pulso que eu bloqueei, tá? Então, se você faz a conservação de momento, né, o casamento de fases para esse cara, você vê que o componente aqui vai ser KB mais KC menos KA, tá? Então, por isso que o A aqui é estrela, tá joia? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Com o A, eu crio uma oscilação no meu estado, no meu sistema. Então, eu estou oscilando. O segundo cria um mix de população, ou seja, eu pego aquele elétron que está oscilando para o campo e obrigo ele a decidir para onde ele vai, tá? O C, ele cria uma emissão estimulada do exton que está criado num determinado estado, e daí eu detecto esse C, tá? Junto com minha referência. Eu monitorando um dos tempos aqui, por exemplo, o tempo de detecção e o tempo de evolução, que eu chamo, que é o atraso entre o A estrela e o B, eu consigo, então, tirar a transformada de Fourier e plotar para vocês um espectro 2D que linka, então, a absorção e a emissão, tá? Então, eu consigo ver quem está absorvendo, quem está emitindo. Para ficar um pouquinho mais claro, eu olhar para um sistema de 2 níveis. Se eu venho com A, eu posso criar, então, uma oscilação entre o estado 1 e 0. O B vai criar uma população só em 1 e 0. De modo que o C vai usar uma emissão do estado 1 apenas. Então, eu vou ter alguma coisa que vai ser uma lorentziana aqui, tá? E nada mais. Né? A largura desse cara é a largura de linha desse estado. Tá joia? Se eu tenho um estado de 3 níveis, eu posso esse aqui primeiro. O pulso B pode criar uma população tanto aqui quanto aqui, de modo que o C pode criar uma emissão daqui, de modo que eu teria esse ponto aqui. Agora, se o B cria uma população em 1, desculpa, tem um ponto antes aqui que eu estava esquecendo. O A pode excitar em 1, o B pode criar população em 1 e o C estimular de 1, eu teria esse cara aqui, mas eu posso ter também os casos cruzados, no qual eu excito em 2, eu crio uma oscilação aqui, mas o B transfere para o A1, e o 1 e o C faz emitir de 1. Eu teria esse cara aqui. Então, eu teria a diagonal quando é absorvido e emitido do mesmo estado, e a cross-diagonal quando é absorvido e emitido de estados distintos. Tá? Agora, se eu tenho 2 sistemas de 2 níveis que são desacoplados, então, imagina que eu tenho na minha amostra 2 tipos de quantum dot apenas. Eu tenho o quantum dot A e o quantum dot B. Então, eu tenho 2 subfamílias apenas. E elas podem ser tratadas como 2 sistemas de 2 níveis. O que acontece? Esse sistema de 2 níveis aqui vai emitir daqui e absorver aqui, o ômega 1, 0, ou 0,1, perdão, e o outro vai fazer daqui, ômega 0,2. Tá? Então, eu vou ter esses 2 caras. Agora, numa amostra real, tem o quê? Uma distribuição de vários tamanhos e formatos distintos. Então, o que acontece?
É como se eu tivesse uma distribuição de sistemas de 2 níveis desacoplados. Então, esses 2 picos aqui, eu começo a somar. Aqui, pico, 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 vai embora somando, de modo que eu tenho? Eu tenho uma distribuição assim, que na cross-diagonal eu tenho a largura de linha homogênea, e na diagonal eu tenho a largura de linha inhomogênea. Então, o que acontece? Eu só vou ter um outro pico aparecendo aqui, tá? Só vou ter um outro pico aparecendo aqui fora da diagonal se eu tiver algum outro estado envolvido no problema, tá? Então, o que a gente fez? Tá? Já são 5 horas, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas quando eu precisar parar, vocês me avisam, tá? Quando faltar uns 5 minutos... Não, vai em frente aí, não tem limitação. Tá bom. Bom, o que a gente fez aqui, então, é pegar e tacar a perovskita aqui dentro. A gente pensou, vamos olhar como que esse alinhamento de bandas aqui causado pelo que eles chamaram de Rashba Effect, né, que é basicamente aqui uma mistura aí de interação spin-órbita com assimetrias da rede cristalina, que cria esse splitting, né, de energia aqui. E vamos olhar como isso daí, como que a gente consegue entender como é que esse alinhamento, como esse efeito influencia no alinhamento. Será que realmente o estado dark está aqui em cima, ou será que está no meio, em algum lugar? Será que a gente consegue entender alguma coisa? Então, a gente resolveu tacar a perovskita aí nesse experimento e observar. O primeiro resultado bastante relevante que a gente obteve foi o seguinte: todos os pulsos tinham a mesma polarização, todos os feixes tinham a mesma polarização, a gente via isso daqui, olha, cortando na cross-diagonal, a gente via um pico maior e um pico menor. Se eu olho a diferença desse pico para o central e desse pico para o central, vejo que eles estão antes da mesma energia, tá? Então, isso para a gente indicou que isso daqui eu estou absorvendo e emitindo do mesmo estado, absorvendo de um estado e emitindo do outro, aqui eu estou absorvendo pelo outro e emitindo do um, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou absorvendo e emitindo do mesmo estado, aqui eu estou absorvendo no psi Y e emitindo no psi X, aqui eu estou absorvendo no psi X e emitindo no psi Y, tá? Então, apesar de eu ter 3 picos, eles correspondem a 2 estados apenas, tá? Interessantemente, se a gente faz ele cross-linear, então a gente roda a polarização do pulso 1, do pulso A para o pulso B, tá? A gente viu que o pico central some, com 1 e 3 aparece bem fraquinho, e aparece 2 picos bastante gordos, que eu chamei de 4 e 5. Tá? E eles estão separados também aqui do centro, equidistante, que eu chamei de ômega 1. Tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente observa? Bom, esse pico, ele é mais fino que esse. Então, provavelmente, um estado é dominante. E esse estado tem uma largura de linha mais fina. Tá? E a polarização dele, obviamente, né, quando eu faço cross-linear, quando as polarizações de A e B são cruzadas em 90 graus, o pico central eu não vejo, né, porque eu não vou conseguir criar uma população naquele estado se o momento de dipolo dele é perpendicular. Mas eu vejo que esse estado principal aqui, o 2, que gera esse pico 2, ele é praticamente perpendicular a esse outro estado aqui, por isso que ele não aparece basicamente aqui, tá? E ele tem uma ligação meio, ele não é nem linear e nem 90 graus com o outro estado, né? Ele tem aí uma componente tanto paralela quanto perpendicular. Então, a gente viu que as orientações dos momentos de dipolo variam. Primeira coisa. Segunda coisa importante que a gente vê aqui. Supondo essa discussão que eu acabei de fazer, mas uma coisa importante que a gente vê aqui é o seguinte. Se eu faço um ajuste lorenziano aqui para os picos, eu vejo que
A largura de linha do pico principal é da ordem de 8 eletronvolts, tá? Dada a ordem de 8 picosegundos. Essas abinhas aqui, eu tenho da mesma ordem, 80 microeletronvolts, tá? Por outro lado, esses outros aqui são bem mais gordos, tá vendo? Da ordem de 400 microeletronvolts, que dá um tempo de coerência da ordem aí menor do que 2 picosegundos, tá? Então, o que que eu faço? Como que eu explico, né? Eu chamei de psi-y, né, esse principal, e de modo que, provavelmente, né, a largura de linha desse pico é devido à largura de linha do psi-y, da ordem de 80 microeletronvolts. A largura de linha desse intertriplet, se da mesma ordem, indica que o psi-x também tem essa ordem de largura, tá? Ou menor. E esse cara, sendo bem mais gordo, indica que o psi-z tem alguma coisa que obriga, que faz com que ele perca a coerência mais rápido, diferentemente do x e y. Para tentar entender isso, o que a gente fez? A gente pegou, lembra que eu falei para vocês que na diagonal é como se eu pegasse diferentes subfamílias que têm emissão em diferentes energias? Então, o que a gente fez? A gente pegou esse corte que a gente fez aqui no meio, então a gente fez aqui em cima e foi varrendo, de modo que a gente conseguia olhar para toda a subfamília. Viu como que esse splitting depende da energia. A gente foi desde 1.885 eletronvolt até 1.915 eletronvolt. E viu que o quê? Que o espaçamento vai aumentando, tá? E vai aumentando conforme o band gap vai aumentando também. Mais do que isso, a gente viu que a largura de linha desse cara também vai aumentando, mas a gente vai entrar lá. Veja que o splitting, né, ele aumenta conforme aumenta o band gap. Eu não levo muito a sério esses meio que degrau aqui, porque isso daqui também no final de cada scan, tá? Então, a gente deveria ter posto uma barra de erro mais realística aqui, nesses pontos que estão no final do scan, tá? Então, não leve muito a sério isso daqui, não. Mas o que você leva a sério é a tendência, tá? Se você olha o dado feito para perovskita de bromo, né, césio, chumbo, bromo, apesar de ser single particle, então você tem aí apenas umas 10, 15 partículas, mas você vê uma tendência muito parecida com o que a gente viu aqui para o ensemble, tá? Então, confirma esse nosso resultado, basicamente, né? Eles estão colaborando um com o outro aqui, bem legal. Mais do que isso, né? Se eu olho, então, a largura de linha de cada estado, uma coisa que a gente vê que é muito interessante é que, enquanto o psi-z, você tem quase que flat, aqui se você olhar, né? Que ele varia, não está nem 10% no espectro inteiro, né? Se você olhar no ruído aqui das medidas dos fittings, ele está praticamente flat. Se você olha o psi-x, ele tem até uma tendência de diminuir aqui. Esse último ponto também não considere muito importante, porque está no final lá do scan. Mas o importante que eu achei mais relevante é o psi-y. Você vê que ele mantém flat aqui e depois ele sobe. Tá? E esse é o principal, é o pico principal. Tá? Então é o que tem menos erro. Então você vê que ele vai subindo. Então, a partir de mais ou menos 1.90 alguma coisa, ele para de ser reto e começa a subir. Tá? E como a gente interpreta isso? Essa interpretação é basicamente a seguinte. A gente acredita que, ao invés do alinhamento ser desse jeito, onde o estado dark está lá em cima, o que acaba acontecendo é que o estado dark está no meio, entre o psi-y e o psi-z. Tá? Então, você tem o psi-y, o psi-x o mais longe do dark e o psi-z aqui em cima. De modo que o psi-z ele tem um caminho extra para perder coerência, que é o quê? O elétron sair daqui e cair aqui. Tá? Então, ele tem o tempo dele de coerência muito mais
rápido do que esses dois que estão aqui embaixo. De fato, né, por que esse Y ficaria mais largo a partir de uma certa energia? Segundo é esperado experimentalmente, teoricamente, você tem algum momento aí em que tem o cruzamento entre o estado dark e os estados. No caso aqui, né, na previsão teórica, eles esperavam que o Z estivesse embaixo, né? Mas acho que a ideia é basicamente essa daqui. Tá? Você vai diminuindo o tamanho, vai aumentando o band gap e você tem um cruzamento. Então, o que a gente acredita é que esses caras estão subindo em relação a esse cara, de modo que o Psi Y está chegando mais perto do Psi Dark, de modo que ele vai começando a ter uma perda de coerência assistida por esse estado. E é interessante notar que, além disso, né, recentemente, né, não tão recentemente assim, mas em 2017, em espectroscopia de partícula única, para nanomateriais de iodo, foi observado pelo grupo do Minchal lá em Arkansas, uma emissão, parecia um dupleto, não um tripleto. Tá vendo? Então ele não via os 3 picos, ele via um, outro ou os 2. Tá? O que a gente imagina que tem a ver, então, com apenas o Psi Y e o Psi X. Né? O Psi Z, ele está aí meio mascarado por causa do estado do dark state. Tá joia? Então, pessoal, eu já falei aí por mais de 1 hora, eu queria terminar, né, simplesmente fazendo um apanhado, né, da perovskita, porque é um nanomaterial novo, né, tá aí nos artigos científicos por 6 anos, né, tem um monte de física interessante para aprender nela, né, a gente, como eu falei, é um nanomaterial que as interações colombianas fogem dos conceitos que a gente tem costume com nanomateriais baseado em cádmio, baseado em índio, baseado em chumbo, etc. Né? O comportamento é totalmente diferente, são bem mais intensos nas perovskitas. A gente vê uma interação elétron-fônon bastante distinta também, né, como o caso da renormalização do band gap, por exemplo, nesses nanomateriais. E também, uma outra diferença em relação aos nanomateriais mais convencionais é que o estado fundamental do Exton, ao invés de ser um singleto escuro, né, um dark singlet state, acaba sendo um tripleto claro, né, o que favorece até uma emissão de luz mais rápida e mais efetiva. Tá joia? E tem ainda um montão de coisa nova para a gente aprender em perovskita, né? A perovskita é uma área aí bastante robusta de pesquisa, acho que tem bastante coisa acontecendo, está avançando bastante rápido, né? Então, é uma coisa que eu recomendo aí vocês darem uma olhadinha que vale a pena. Então, só para fechar, eu queria mostrar quem fez a maior parte do trabalho, né? Esse trabalho ele foi financiado em grande parte pela FAPESP, pelo CNPq, pela The Newton Fund da Inglaterra e também por um fundo da Universidade de Michigan. Né? As amostras aqui mostradas foram em grande parte sintetizadas pelo Luiz Donato, tá? E as medidas foram feitas pelo Gabriel Nagamini, que era um aluno de doutorado do nosso grupo e hoje está em Zurique. E também, né, principalmente essa parte de 2D, foram feitas pelo Diogo Almeida, que é um pós-doc do grupo, o Albert Liu, que era um aluno de doutorado no grupo do Stephen Cundiff, lá em Michigan. Esse trabalho, essa parte de espectroscopia coerente, a gente fez lá em colaboração com o Steve. Tá? E, finalmente, agora a gente está com o nosso sistema aí rodando na Unicamp. Né? Então, mas esse estudo da perovskita foi feito lá com o Steve Cundiff. Então é isso, pessoal. Eu acabo aqui, agradeço pela atenção, agradeço de novo pelo convite, né? Eu estou aqui falando há 1h10, né? Imagino que numa sexta-feira à tarde vocês têm que ter muita boa vontade para aguentar tudo isso. Agradeço aí pela atenção, pessoal. Ok, Lázaro. Vamos aplaudir, então, em agradecimento aí. Abrir o microfone.
Muito bom. Então, Lázaro, nós deixamos as perguntas sempre para o final, então eu imagino que algumas pessoas aí vão fazer perguntas aí. Ô Cid, um aí, né? Muitas das perovskitas, né, até que eu trabalho também, muitos trabalhos já começam dizendo assim, essa perovskita é interessante porque não tem chumbo, né? Uhum. E em que aspecto o chumbo aí realmente ele é importante, né? Porque do ponto de vista de meio ambiente, de aplicações tecnológicas, né, o pessoal tem cobrado muito, né? Isso tem sido relevante aí no problema ou nem tanto? Então, eu vou ser bem honesto, que quando se cresce nanomateriais, né, você repara que aqueles nanomateriais que você tem mais estabilidade são mais fáceis de você aprender física, eles envolvem metal pesado, né? O que você consegue fazer hoje com nanomateriais em base de cádmio ou chumbo, você ainda não consegue fazer com nanomateriais que são livres deles, né? E então, né, você não consegue, por exemplo, se você pensa, né, nanomateriais de fosfeto de índio, seria uma alternativa muito interessante para aplicação, né, na vida real, porque tem ali a faixa de emissão muito parecida com o CDSE, não tem CD, né? E só que não se consegue o controle que se consegue com o CDSE por enquanto, né? Imagino que vai chegar lá, tá? Mas eu concordo, né? Se você for trazer para o mercado, tanto é que, apesar do fosfeto de índio não ser tão bom ou tão entendido até hoje quanto é o CDSE, os televisores da Samsung, da Sony, que lançaram aí alguns anos atrás o QLED, né, que vocês devem ter ouvido falar, na verdade é um LED branco, né, que eles têm filtros na frente, e são LEDs de fosfeto de índio. Então, veja, já está no mercado, você vai lá no Carrefour, no sei lá qual mercado que você vai, e você compra um Quantum Dot. Hoje é real, né? Hoje Quantum Dot não é mais coisa do laboratório, hoje você vai e compra, né? Só que, veja, usa-se fosfeto de índio em detrimento de CDSE simplesmente porque não tem metal pesado. Há muito debate quanto a isso, né? Se a quantia de cádmio que iria numa televisão é suficiente para se proibir, né, a fabricação de produtos para venda doméstica, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou expert nisso, mas eu sei que tem muito debate. Mas, para estudo fundamental, esses nanomateriais com base em metal pesado, eles são mais robustos. Então, tipicamente, o que acontece é que a física fundamental, o entendimento da física, ele começa com esses materiais com chumbo, com cádmio, e depois o próximo passo é tirar o metal pesado e tentar reproduzir as coisas. Muito bom. Obrigado. Tá? Sim, tá fechado o microfone. Bom, mais alguma pergunta aí? Ô, Lázaro, eu me lembro que essas perovskitas, elas são higroscópicas, não é isso? Sim. Você protege os grãos aí de alguma maneira? De novo, Cid, para experimento no lab, o que a gente faz é basicamente mantê-las em glove box e no momento do experimento tirar e colocar em cubeta que a gente chama de air free, né, que são livres, que tem aquela tampinha de rosquear com vedação, né, para evitar o contato com o ar, porque realmente você vai matá-las. Tá? Existem pesquisas que buscam, na verdade, o efeito do core shell. Tá? O core shell evitaria muito disso daí, porque o ambiente entraria em contato com, por exemplo, o sulfeto de zinco, que é bem estável. Tá? Mas o que acontece, o grande porém é que, devido à estrutura cristalina ser muito distinta, você tem o efeito que você acaba tendo
é um problema muito grande de lattice mismatch, né? Então, você não consegue casar a rede de um com o outro, então você acaba causando muito defeito de interface. Então, você acaba meio que prejudicando as propriedades boas do nanomaterial. Mas não existe a possibilidade de colocar uma coisa tipo polímero rodeando o grão? Sim. Você encapsular o seu dispositivo, né? Sim. Sim, existe. E tem pessoas fazendo isso. Eu tenho visto isso na literatura. Sim. Se você for um dia realmente fazer uma célula solar para pôr no telhado da sua casa, não tem outro jeito. Você tem que... Claro. Daí acabou. Daí, se você mesmo para fazer, né, esses experimentos de ASE, né, que o Gabriel fez, a gente fazia um filme por dia, nada. Acho que era um filme por 2 horas. Né, porque matar o filme é a coisa mais fácil do mundo. Ok. Tem pergunta? O Anderson levantou a mão aí. Lázaro, foi bem detalhada a apresentação. A minha pergunta é um pouco fora do contexto, mas é com as perovskitas. Você certamente conhece essa área aí de lasers aleatórios, né? Os random lasers. Sim. E nos últimos 2, 3 anos tem saído, inclusive acabou de sair um artigo, eu não li ainda, mas um artigo de revisão sobre random laser de perovskita. Inclusive os caras fazem um artigo de revisão interessante. Eu só bati o olho porque eu estava escrevendo a revisão, esse negócio saiu depois. Mas ele faz uma parte que fala bastante do que você falou, né, do básico aí das perovskitas, e aí fala dos diversos random lasers que já fizeram e fala de aplicações potenciais. Eu cheguei a ler. Você tem acompanhado essa literatura, porque só para completar meu raciocínio, random laser está aí na mesma linha de nanolasers e até spacers, e essas coisas estão começando a se juntar. Você tem acompanhado essa literatura aí, e se sim, esses materiais que você trabalha em particular, se você lembra se eles já foram usados em random laser ou não? Então, eu acompanhei um pouco de random lasers quando o Cid esteve aqui com a gente, que a gente tentou fazer com nanomateriais com base em CDSE, que eram gigantes, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo, a perovskita seria muito interessante para random laser, porque ela é meio grande, né? Você teria um efeito melhor do que em nanomateriais muito pequenininhos, como você tem aí, sei lá, perovskitas com volume 10 vezes maior do que o básico, o típico, né, o quanto dot típico, você teria aí um efeito mais, sei lá, algo mais eficiente. Mas eu só acompanhei essa parte de random lasers lá atrás, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito não, mas você me chamou a atenção, agora eu fiquei curioso. Esse review acabou de sair, eu acho que esse mês passado. Tá. Eu te mando aí depois. Você não tem que obrigado. aí. Mais tarde eu te mando. Ok, mais alguma pergunta? Enquanto aparece outra pergunta, eu quero fazer uma pergunta, Lázaro. Claro. Também é coisa que eu vi há muito tempo atrás. Provavelmente eu já fiz essa pergunta para você já me deu a resposta, mas eu não lembro nem se fiz, nem se você me deu. É sobre aquela coisa dos múltiplos êxitos. Né? Tem um cara lá do MIT que falou isso, tem aquele cara com quem você trabalhou, Klimov, fez isso também. Sim. E aí, quando você fala que, quando você cita essa perovskita, você tem, em média, N menor 0,7, né? Como é que esses caras têm a expectativa de obter múltiplos êxitos em quantum dots, hein? Tá. Esse tema, Cid, eu acho que faz uns 5 anos que já enterraram, né? Já enterrado. Já enterraram. O que acontece? A ideia lá atrás era que você vinha com um fóton de energia bastante grande, então você tinha um fóton de energia desse tanto, o band gap era isso daqui, então você pegava esse resto de energia que sobrava, e você, ao invés de você perder por fônon, você transferia para um elétron que estava aqui embaixo e terminava com 2 extras. Então, a gente chamava de geração de múltiplos extras, ou multiplicação de extras. Né?
Isso realmente acontece em quantum dots, e ele é muito, assim, muito mais efetivo do que em bulk, tá? Ele é muito mais. Em bulk, para você gerar 2 extons para cada fóton, você precisa aí de mais ou menos 10 vezes o band gap, né? Porque então você vai caindo, e eventualmente você faz isso. Então o problema é tão baixo, você precisa de a energia do fóton da ordem de 10 vezes o band gap. Com quantum dot, você precisa aí de uma coisa de 5, até um pouco menos, talvez, tá? Mas funciona, tá? O que aconteceu há 10, mais até, há uns 12 anos atrás, foi que acreditavam-se que era muito bom e descobriu que tinha um artefato no meio que maquiava o resultado. Então, o resultado não era tão bom quanto se achava, né? E, inclusive, eu trabalhei num projeto em 2011 ou 12, se não me engano, no qual a gente viu que esse artefato, ele era uma mímica perfeita do resultado, né? Porque ele tinha um efeito rápido e mudava a dinâmica. Então, a gente conseguiu aí traçar o real motivo, né? Faz uns 10 anos isso. E daí começou muito de buscar, no quantum dot é bom, mas não é tão bom assim. Dá para melhorar? E daí o pessoal começou a pensar em estruturas distintas, tá, Cid? Uma estrutura que deu muito certo foi um núcleo casca do tipo 2, porque a gente fazia um núcleo de PBS, ou PBSS, se eu não me engano, agora não vou me recordar, e uma casca de CDS. E a gente fazia de um jeito que ficava abrupto, o núcleo com a casca. De modo que o buraco, ele encontrava uma certa resistência devido à mudança de parâmetro de rede, de ele sair do CDSE e cair no PBS. Tá? Como ele via esse problema, ele ficava ali um tempinho esperando. E esse tempinho que ele ficava esperando, ele tinha uma chance de multiplicar. Então, você segurava o buraco para ele fazer isso. E isso melhorou muito, né? Só que aconteceu um problema, porque melhorou muito, só que ao mesmo tempo se criou uma barreira, porque a grande aplicação para isso era a célula solar. Célula solar. Tá, agora você criou uma barreira que facilita a multiplicação, só que a mesma barreira proíbe você tirar a carga. Provou o conceito, mas não serviu para muita coisa, né? Daí, eu lembro que há uns 5 anos atrás, o pessoal pensou em inverter, colocar, então, o CDS no meio e fazer uma casca de PBS. De modo que você teria, basicamente, o mesmo efeito, só que daí, quando você gerava o exton, ele estaria fora, você conseguiria tirar. Mas, até onde eu acompanhei, isso não teve muito sucesso. E daí, a literatura foi... Desapareceu, né? Desapareceu. Eu percebo isso pelas citações dos meus artigos no assunto, né? Eles estavam, daí a pouco, começou a cair. Mas, assim, tem muita física fundamental sobre isso que ainda não foi respondida, né? A aplicação básica de célula solar, praticamente, hoje em dia, eu não vejo mais falando sobre isso de forma tão interessante como há 6, 7 anos atrás. Mas tem física interessante para aprender aí. Por exemplo, nunca ninguém conseguiu ver qual que é o tempo efetivo desse processo de multiplicação, né? Tem um tempo efetivo para isso, né? Quanto tempo você teria que segurar o buraco ou o elétron em cima para ele multiplicar? Qual que é o tempo característico? Isso nunca ninguém conseguiu medir. Um jeito de medir isso seria baixa temperatura, porque daí você congela interações com o fônon e você deveria começar a ver aumentar esse processo. Porque é uma competição, né? Você deveria começar a ver aumentar e você conseguiria, aí, de alguma forma, extrapolar o valor real. Mas daí, quando você congela, você tem que pôr em filme ou fazer alguma coisa para ele congelar. E daí você começa a ter aqueles fatores escuros que você tinha lá atrás que maquiavam o resultado. Então, hoje tem uma possível solução que é core shell. Então, o pessoal conseguiu cobrir os nanomateriais com sulfeto de chumbo, que talvez ajude a evitar esse tipo de coisa. Então, inclusive, tem um aluno meu de mestrado
estou tentando convencê-lo a fazer de projeto de mestrado isso daí. Não tem muita aplicação, mas é uma física interessante, é tentar medir o tempo desse processo. Então, agora que a gente tem acesso a esses nanomateriais cobertos, vamos tentar aí fazer em função da temperatura e ver o que acontece. Ok, mais alguma pergunta aí? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu tenho mais outra. Eu também, você sabe que eu não trabalho nisso, mas tem visto a literatura aí, isso fala em trion ou trion, não sei bem como é que se pronuncia, né? Isso, em princípio, deve existir nas suas perovskitas também. Sim. Isso é estudado? Sim. É interessante que o trion, a gente fala em português trion, em inglês é trion, né? Então, qualquer dos dois jeitos funciona. O que é isso, né? Isso é quando você tem 2 excitons e por algum motivo você tira um elétron, você sobra com 2 buracos e um elétron, você tem 3 cargas, você tem um trion positivo. Se você perder um buraco, você tem dois elétrons, um buraco, você tem um trion negativo. Então, trion é basicamente um éxito menos alguma coisa. Certo. Tá? E era isso, no caso, que maquiava os resultados do PBS e o PBSE como Carrier Multiplication. Por quê? Porque você tem 3, você tem efeito OG. E era o efeito OG que eles usavam lá atrás para ver se tem Carrier Multiplication ou não. Então, você acabava tendo efeito OG por causa do trion, que você gerava sem saber que estava gerando, e isso mimicava o resultado e acabava estragando tudo. Tá? Nas perovskitas, a gente observa, só que a gente observa menos facilmente do que se observa, por exemplo, em PBS. Tá? E o porquê disso? Né? Tem 2 possíveis explicações. Uma é que os estados de armadilha, eles estão dentro do gap. Tá? Então, eles são menos prováveis de ficar segurando um elétron lá, ou um buraco. Tá? Então, você tem menos esse efeito. E segundo, lembra que eu falei lá que ele se comporta como se ele fosse um corchel natural, porque é como se ele fosse um tamanho efetivo menor? Teve um trabalho publicado, acho que em 2019, se não me engano, na ICS Nano, na qual eles fazem uma análise morfológica, eles veem que o parâmetro de rede muda. Então, é como se você criasse realmente um corchel meio que natural ali, né? Então, é possível que, isso eu estou especulando aqui, tá? Eu não li nada a respeito. Estou especulando. É possível que você gere esse exciton de certa forma que ele experimente muito pouco a superfície. Então, mesmo que tenha esse estado de armadilha, a chance dele ir lá experimentar é pequena. Então, quando a gente fez essas medidas de bombeio e prova com as nossas amostras, a gente observou trion. Mas a gente observava, quando você fazia ali a análise de dados, você observava que você tinha um decaimento monoexponencial para o multi-exciton. Às vezes você tinha um rabinho, esse rabinho era tipo 10% do sinal, que estava praticamente no ruído. Então a gente via assim, mas era... Agora, se você põe em filme, quando você põe em filme, que nem aquele experimento que a gente fez com o LED, quando a gente põe em filme, tá, que você piora um pouquinho a situação, daí você dá um monte. Daí você dá um monte. Ok. Alguma pergunta mais? Eu vou aproveitar para explorar um pouco mais. Ô, Cid, o Wilson levantou a mão aqui. Hein? Wilson. Wilson. Ok, Wilson. Vai em frente. Wilson? Ok. E o senhor falou sobre os buracos. Professor, está me escutando? Oi, tá um pouquinho ruim. Está me escutando? Estou sim. Me escuta? Sim. Melhorou? Tá bom. Eu queria saber assim. Tá bom. O senhor falou sobre os buracos. Com relação, em vez de se criar buracos, se criasse impurezas com átomos menores dentro do contexto, o que alteraria no sistema? Tá. Veja, geralmente
existem, né, na verdade, grupos já fazendo isso, tá? Eles chamam esses nanomateriais de dopados, né? Então, eles tentam criar uma impureza, né? Dopar com algum outro tipo de átomo, né? Para, por exemplo, criar um estado intermediário no meio do gap, tá? Um estado no meio do gap que seria, por exemplo, aceitador de buraco, tá? Então, você cria um estado ali, ou então um aceitador de elétron, se você queira, mas um aceitador de buraco é mais comum. Eles fazem com cobre, por exemplo. Então, o que você faz com isso? Aquele efeito que eu falei que você gera com o Barexton, né, que transfere a emissão para uma região mais vermelha, que tem pouca reabsorção, né, que favorece, por exemplo, o ganho óptico, você pode conseguir com o Sigon-Exton. Por quê? Porque quando você cria o elétron, gera o buraco, esse buraco é diretamente aprisionado nesse estado, de modo que a emissão é deslocada para o vermelho. Então, tem bastante trabalho feito nessa linha, mas o conceito de fazer isso daí, até onde eu tenho conhecimento, é mais para aquelas janelas solares. Não sei se vocês acompanham essa área de pesquisa, que é os concentradores solares luminescentes, né, que é um down converter, né, que você pega a luz do sol e converte para uma cor e faz uma janela, né, uma janela com essa cor, e ela vai propagando a luz do sol, né, convertida para uma cor na janela, e você põe uma célula solar aqui do lado, então você transforma a sua janela numa janela solar, digamos assim. Então, tem bastante pesquisa, tem um grupo em Milão que tem feito bastante isso daí. Então, a ideia, não sei se é isso a sua pergunta, se eu entendi direito, mas a ideia seria, então, criar esses dopantes para deslocar a emissão e diminuir a absorção. Tem bastante gente fazendo isso. Sim, está fechado o microfone. Está mudo, Cid. Tem mais alguém levantando a mão? Cid, eu queria aproveitar esse comentário que você fez, Lázaro, de que você tem um sistema Corchel, né? Tem várias formas de fazer. Mas eu lembro, no início dos anos 80, né, eu estava passando lá por Irvine, né? E tinha lá o Maradudinho, o Mills, etc. Falava-se muito em reconstrução de superfície, né? Efeito de reconstrução, ou seja, a estrutura cristalina, né, na superfície é bem diferente dentro do volume, né? Isso poderia ser uma razão, digamos assim, para, enquanto DOTS, você ter uma física diferente, um comprimento efetivo dentro do núcleo do quanto DOT, né? Já que os átomos de superfície têm essa estrutura, né, diferente do volume, digamos assim. Olha, eu não sei se eu sei responder a sua pergunta, tá? Mas o que eu posso te dizer é que física de superfície, né, volume pela superfície é 1 sobre R, né? Isso. Então, quanto menor ele é, mais importante a superfície é. Então, você tem mais átomos de superfície, né? Então, realmente, a física da superfície dos quantum dots é algo bastante importante, mas o que eu acompanho, o que eu posso te falar nessa linha, muitos dos trabalhos, a ideia é minimizar os efeitos de superfície, né, através de passivações, etc., usando orgânicos ou usando estruturas Corchel, né? Então, mas o que eu posso dizer é que sim, né, o efeito de superfície acaba tendo bastante efeito aí nesses materiais. Lázaro, esse conceito de Biexton, eu escutei pela primeira vez há muito tempo atrás, sabe? Tinha um cara que provavelmente você lembra, o nome era o Chemillard. Chemillard, o cara que foi da Bell Labs, ele era francês, mas foi para a Bell Labs, depois foi para Berkeley, etc. E na França, ele e o Mizirovic, acho que década de 80, eles viram Biextons em materiais bulk, né, volumar.
lembro que parece que eles viram em cloreto de cobre, alguma coisa assim. Qual era a vantagem de se estudar Biexton no material volumar? É que eles estudaram a propagação do Biexton. Você produz o Biexton num certo lugar e vem com o terceiro feixe ou com o segundo feixe e prova que ele deslocou uma certa distância. Eu não me lembro dos números porque isso aí foi há muito tempo atrás, né? Atualmente, na literatura, como eu não estou estudando isso e tal, na literatura você vê alguém falando ainda de Biexton em material volumar? Olha, Cid, o que eu acompanho bastante, né, é a comparação que... Porque o que acontece, né, isso daí já foi até objeto de debate na minha contratação na Unicamp, né, porque eu chamei de Exciton e um dos caras da banca não gostou. Né, porque o que se chama de Exciton no bulk é diferente do que se chama de Exciton em quantum dot, se você for parar para pensar. Porque em bulk é um Exciton criado, eu brinco, né, eu falo até, tem gente que não gosta, né, mas eu brinco que o Exciton no bulk é um namoro, né, eles estão lá porque eles querem. O Exciton no quantum dot é o casamento, não importa se não tem jeito. Tá junto. Né? Tá junto sempre. Exato. Então, é um pouco diferente a física. Então, o bi-Exciton no quantum dot é um casamento com filhos, né? Não tem muito o que fazer, né? É os quatro ali, tá todo mundo junto. Né? O que eu sei, por exemplo, o comportamento é muito diferente. Né? Por exemplo, você pega em nanorod, né? A probabilidade de interação bi-Exciton é muito menor. Por quê? Porque você tem um bastonete, né? Então você pode criar um Exciton aqui e um bi-Exciton aqui, e eles estão andando, exatamente como em bulk. Só que eles podem, eventualmente, porque eles têm só uma dimensão para andar agora. Então eles podem, eventualmente, interagir. Né? Então é muito legal que você vê que o bi-Exciton em nanorod, se você pega o nanorod e vai fazendo ele maior, a probabilidade de interação vai diminuindo com o comprimento, né? Porque está andando e eventualmente interage. Então, o que eu acompanho pessoalmente é mais as interações de bi-Exciton nessas novas estruturas, tipo nanoplaca. Né? A interação bi-Exciton em nanoplaca, ela é quase igual de bulk. Se você pega lá dados de antigamente que eles têm, né? Energia de ligação de bi-Exciton, etc., em bulk, ela acaba sendo menor do que em quantum dot, né? Porque não está forçando os caras a se encontrar. Você pega nanoplaca, você vai ver, você praticamente não vê. Você mede, você vê a emissão do bi-Exciton, a emissão do single Exciton praticamente na mesma faixa espectral, pouco mudada. E a gente acredita que é porque você cria um aqui, outro aqui. Agora eles têm 2D para andar. Então a chance deles se encontrar é menor ainda. Então, eu vejo muito mais, eu tenho acompanhado a literatura muito mais nessa linha, né, de comparar placas com ROD, com DOT, essas coisas, né. E essa literatura já é ampla, já é muito vasta nas placas? Olha, em placas de CDSE, sim. Tá? Em placas de perovskita, nem tanto. Placas de CDSE, sim. Tem bastante trabalho aí, acho que de uns 10 anos para cá. Tá? A gente tem tentado estudar essas nanoplacas de perovskita, mas são bem complicadinhos. Se o cubo já não gosta de viver muito tempo, calcule as placas. Né? Então... esses transition metal chalcogenide, eles são estudados? Tem estudo de Biexton nisso aí? Você sabe que eu não tenho muita experiência com isso. O que eu estou mergulhando um pouco são essas heteroestruturas que eles chamam dos interlayer exciton. Tá? Eu imagino, assim, é um leigo falando do assunto aqui, tá? Eu imagino que o bi-Exciton dos TMDs, eles devam se... Porque os TMDs são sheets, né? São plaquinhas, Exato. Então, eu imagino que eles vão se comportar muito parecido que o bi-Exciton em nanoplacas. Tá? Eu imagino que vai se comportar nessa linha. Eu nunca li a respeito, mas se você me pergunta, minha resposta ia nessa direção. Agora, o que eu tenho
começado a estudar um pouco a respeito é no que eles chamam de interlayer exciton, né? Onde você tem o elétron, é quase que o tipo 2 do quantum dot, onde você tem o elétron ocupando um material e o buraco ocupando o outro. Você cria um exciton entre as camadas dessas estruturas de Van der Waals. Cid, eu vou parar a gravação, senão vai ficar só... Eu acho que eu estou terminando por aqui, Fernando. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Se não tiver, eu proponho aí que as pessoas abram o microfone para aplaudir e agradecer aí o Lázaro por essa apresentação aí. Bom, muito obrigado, então, Lázaro, pela visita. Né? O Lázaro esteve aqui no Recife apenas uma vez, eu acho. Né? Nada, já tive em Recife, acho que 3 ou 4. Ó. Eu fui para 2 escolas, eu fui para uma defesa do aluno do... Eu fui? Quem que eu fui? Não, eu lembro que você esteve aqui para um encontro, um simpósio do Student Chapter. Eu tive. Depois Foi o mesmo ano que veio o Eric Van Stralen e veio a Donna Strickler. Sim, eu tive, mas eu tive acho que há uns 2 anos atrás, minha filha já era nascida. A referência à minha filha de novo. Minha filha já era nascida, porque eu fiquei conversando com o Cláudio Lenz, que também estava com uma filhinha recém-nascida, com pouca idade também, a gente estava trocando figurinha. E eu fui na defesa do aluno do Márcio. Do Márcio? É. Ah, certo. Então, eu tive aí algumas vezes já.